Lumen Iluminação, o tradicional e o moderno num só lugar. Nesta edição, cenário do nosso Let's Talk, Clube Design. Uma convidada super especial, Roseli Feijó, arquiteta Roseli Feijó. Roseli, que prazer estar com você. Eu que agradeço, Cláudio. Nossa, uma honra estar aqui. Faz tempo que a gente não conversa, né? Mas a gente sabe que você também tem uma conexão muito grande com a nossa Santa Cecília. Sim. Né? Porque faz parte, né, do quadro do 23 anos. 23 anos? Faço 24 anos agora em janeiro. Uau, que legal. E como é que é formar profissionais? Porque a gente encontra muita gente dizendo, Roseli Feijó foi minha professora. Isso é muito legal, né? Então, a gente costuma dizer assim, o pessoal até fala, nossa, mas você trabalha o dia inteiro, tem escritório, tem toda aquela rotina, né? E ainda vai dar aula e tal. Não, dar aula é um prazer, né, Cláudio? Porque assim, são jovens, são pessoas que estão motivadas, elas trazem, a gente aprende muito com eles, né? Porque a gente tem muita para ensinar, a técnica, mas eles trazem muita coisa boa. Legal. Eles trazem alegria, juventude, o otimismo, né? Que às vezes a gente com o tempo, com a idade, vai perdendo um pouco. Então, e é muito bom, até todo, desde do vocabulário da gíria deles, que a gente acaba agregando, né? Então vão uns 23 anos aí por aí, né? Que coisa legal. Formando, e assim, a região é uma região próspera, então todos estão muito bem colocados, né? Isso é o mais importante, porque a gente não quer só formar, a gente quer vê-los no mercado de trabalho, né? Atuando. Eu tenho comentado e tenho encontrado com novos profissionais, esses profissionais que chegam para o mercado, e a gente vê que eles vêm muito bem estruturados, muito bem formados, trazendo uma bagagem legal. E você vê projetos criativos, você fala, meu Deus, tão jovens. A verdade, eles têm muita tecnologia, né? Assim, aos pés, ao domínio deles, né? Então hoje você não precisa sair de casa para conhecer absolutamente nada. Você vai falar de tecnologia, você vai falar de design, você vai falar de estilo, você vai falar de qualquer tema, você tem como buscar. E eles já são uma geração tecnológica, né? Eles são uma geração que naturalmente já estão antenados, estão ligados. Então isso aprimora muito, melhora muito, né? Você acaba acrescentando não só vocabulário também, mas você acrescenta no teu acervo, né? Então é um pessoal muito antenado, muito, às vezes até demais, porque acaba perdendo um pouco o foco, né? A gente fala, calma, eu até falo, até brinco, foco em mim, foco em mim. Legal. Um outro motivo para esse nosso encontro, esse nosso Let's Talk, é a recente experiência que esse grupo de 6 arquitetos, mais a Andréia Bastos, da Composite. Excelente anfitriã, excelente anfitriã. Lençóis Maranhenses e essa região ali do foi uma surpresa. São Luís. Eu confesso que eu não conhecia, né? Confesso que eu não esperava encontrar. E foi muito bom porque eu voltei, assim, realmente a gente tem muita coisa, a gente viaja muito, todos aqui têm muita oportunidade de viajar, e a gente sempre dá preferência para viajar para fora do país, mas realmente a gente precisa destrinchar toda a nossa natureza, sabe? Todos os nossos pontos turísticos. Lençóis Maranhenses foi, assim, uma grata surpresa. Porque por mais que a gente veja, eu fiquei impactada, assim, de entrar, e olha que eu, graças a Deus, conheço bastante lugar, viajo e tal, mas é uma paisagem totalmente atípica de tudo que eu já vi, característica muito daquela região, que só no Brasil você vai encontrar. Você fala, dunas, a gente tem dunas não só no Brasil, mas é totalmente diferente. Então foi, assim, uma cultura diferente, foi uma imersão. E essa viagem foi boa em todos os sentidos, né? Porque eu acho que uma coisa que tem de bom no Clube Designer, é que, assim, meio que mistura um pouco, né? Então a gente tem... Porque, assim, você viaja, tá todo mundo cansado, né? Ainda mais final de ano. Então, ao mesmo tempo que você tem uma imersão cultural muito grande, você também tem um lazer, sabe? Então, a gente tem todas as atividades culturais, mas depois você tem o lazer, você vai comer comidas típicas, você vai conhecer a região, você vai até ter um pouco mais a proximidade até com os povos nativos, né? Nativos. Então foi uma experiência excelente. Andréia Bastos, uma excelente anfitriã, paparicou a gente o tempo inteiro, né? Que legal. Eu vou até recomendar aqui, pessoal, está anotado aqui o Instagram da Roseli, porque ela fez, na verdade, né? Fez uns stories, eu acho que estão nos seus destaques, eu acho. Eu acho que estão nos destaques, sim. Eu fiz assim, aquilo que eu falei, né? A minha geração não é uma geração muito Instagram, a gente não é tanto, mas essa parte técnica eu gosto bastante. Então, quando eu viajo, eu sempre tento passar um pouco dessa área, assim, do conhecimento mesmo, né?
E aí, eu estava comentando, você chegou numa pousada, tinha um mapa daquela região que explicava tão bem, tão didático, que era os lençóis, os grandes lençóis, as cidades que faziam parte, né, desse parque todo, que eu falei, gente, aqui dá para dar uma aula, né? Aqui dá para todo em azulejo, mapa, explicava tão bem que aí eu resolvi fazer uma história explicando, olha, gente, aqui é o mapa, aqui é isso, 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 e todos gostaram, falaram, nossa, eu entendi direitinho. Porque às vezes você está no embalo da viagem e você não se atenta em alguns detalhes que eu considero importante, assim, principalmente a formação, né? Como é que chegou até onde chegou, quais são os municípios que fazem parte. Então, esse mapa foi extremamente ilustrativo, foi excelente. Ali nós temos, vocês estiveram também em São Luís do Maranhão, ali nós temos Alcântara. São Luís, acho que está desde o século XVI, eu acho uma arquitetura preservada, muito preservada. São Luís tem uma disputa lá para ver quem é que colonizou, se é francês, se é espanhol, mas está meio dividido ali o núcleo intelectual se divide um pouco, né? Embora a França tenha fundado, mas ficou pouco tempo, né? Então a Espanha realmente é que tem esse papel, mas tem a elite cultural de lá se divide um pouco, né? Mas é uma cidade também muito histórica também. A gente não ficou só, a gente dividiu, chegamos em São Luís, ficamos 2 dias em São Luís, depois a gente foi para Alcântara, que também é uma cidade extremamente histórica, tombada pelo SFAM, e você faz uma travessia de barco, e tem coisas muito pitorescas da região, né? Por exemplo, todos esses passeios, você depende muito da tábua da maré, pode funcionar como pode, e inclusive nesse dia que nós fizemos esse passeio, a gente teve que mudar os horários, né? Porque é uma junção de mar com rio, e aí baixou, não tinha como sair embarcação, né? Uau! Então, mas São Luís também é muito peculiar, né? Uma cidade também dividida entre cidade velha e cidade nova, mas também muito conservada. Você vê que as pessoas valorizam realmente esse patrimônio histórico deles, né? Eu acho que tem uma coisa interessante nessas experiências proporcionadas pelo Clube Design, que é uma questão de trazer também uma certa similaridade com a nossa região. Sim. Né? Porque São Luís tem uma coisa do porto, do mar, da azulejaria, o patrimônio histórico, coisas que são importantes para a gente começar a repensar a nossa cidade também, a nossa região, né? Como preservação, espaços a Exatamente, preservar. e até como para poder apreciar, porque você viaja e você acha o patrimônio bonito, conservado, você tem legislações que asseguram, né, a conservação, graus de intervenção, tudo. E a gente tem tudo isso aqui também, muita gente não conhece. É muito interessante isso, né? Olha que centro histórico, você, gente, nossa, é maravilhoso. É interessante, às vezes a gente tem que sair um pouco. Maravilhoso. Isso eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de mundo. Você viaja, vai para os lugares fora do Brasil e visita o centro histórico, e conta a história, volta encantado. Gente, aqui é muito, a nossa história é muito bonita, né? O nosso centro é um patrimônio, onde você tem também uma legislação que segura, que ampara, graus, né, de intervenção que você pode fazer. E lá é igualzinho. E assim, é muito bom quando você vê que as pessoas se orgulham disso e cuidam disso, né? E você tem, como você começou aqui já dizendo do novo e do técnico, né, como se misturam, né? Eu acho que isso funciona para qualquer coisa, inclusive para a cidade onde você tem um patrimônio histórico, não te impede de ter tecnologia bem do lado e todos conviverem bem, né? E todos procurando manter, né, as suas características, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente às vezes fica imaginando, né? Ou eu preservo, né? Ou eu mantenho as coisas antigas e tal, ou a tecnologia. É isso que você diz. Então, a tecnologia ajuda, ela tem que trabalhar junto. Exatamente. Porque isso também já é um consenso, que só preservar não resolve, você tem que dar uso. Exatamente. Entende? Então isso já é um consenso também de todos que trabalham com patrimônio. Você precisa preservar, manter as características, mas você precisa dar uso, porque aquilo que não se usa, ele se acaba naturalmente. Exatamente. É um dó danado, muitas vezes é um prédio tombado, e ele fica tombado, tombado ad eterno, e ninguém resolve. E para você dar uso, você tem que levar tecnologia. Não tem como, por exemplo, você vai montar em um escritório, num prédio, você tem que ter internet, você tem que ter redes, você tem que ter infraestrutura de tecnologia. Então você às vezes precisa fazer uma intervenção que pode eventualmente... Eu acho até que muito se avançou nisso, que até a conservação do patrimônio já não é mais
a íntegra da íntegra, né? O importante é você ter essa história registrada, mas levar. Porque se não tiver uso, ele vai ficar abandonado e é uma questão de tempo. É um investimento muito alto para se manter um patrimônio, porque são detalhes arquitetônicos riquíssimos, que não é qualquer mão de obra que trabalha. E aquilo, sem uso, ele fica 5, 6 anos, ele já está deteriorado. Sim, né? verdade. Então, fica meio que enxugando gelo, né? É verdade, é verdade. Bom, e Lençóis foi... Lençóis foi maravilhoso, gente. Uma paisagem, algo fora do... por mais que a gente veja, né, publicidade, fotos, isso e aquilo, você viver, eu impactei, assim, de chegar, né, porque você sobe dunas, né, na verdade, os Lençóis são 3 municípios, mas só 2 municípios realmente que tem mais de 95% da região. É uma região assim tão rica, ela tem mais de 100 quilômetros de frente marítima, mais de 100 quilômetros de frente marítima. Praticamente gente. São Paulo cabe dentro de Lençóis. Só de frente, aí mais todas as dunas, lagoas, toda aquela, né, natureza bem peculiar. Aquela região toda vive daquilo, né, ou de turismo, mas toda, eles mesmos conservam. É muito interessante porque você tem muito translado desses carros meio tratores, né, 4x4, e aí eles contando pra gente, chega no final da temporada, 2 ou 3 vezes por ano que eles fazem isso, eles saem limpando tudo, eles têm consciência de que aquilo é o ganha-pão deles, né, e que precisa manter. Então eles limpam, eles vão com sacos, eles têm um cuidado, eles deixam a gente perto de um lago, mas já saem, porque o carro, o motor, o diesel pode poluir alguma coisa. Então, assim, é uma consciência bem... Que bacana. Que tivéssemos todo mundo isso, não? Nossa, tão simples, tão fácil, né? Exatamente. Esse é o conceito. É tão simples. Tão fácil. Porque não fazemos, né? Não pensamos isso de uma forma... Exatamente. É tudo muito uma questão cultural, educação. É educação. Eu acho que a gente já avançou muito, né? Por exemplo, a gente tinha uma cultura, né? Você via pessoas jogando as coisas no chão, tal. Então a gente avançou, mas precisa avançar muito mais, entendeu? Então isso é cultural, isso a gente tem que aprender dentro de casa, o que é um lixo reciclável, o que é um lixo orgânico, a gente tem que aprender. Temos que avançar nesse sentido. Tem que avançar muito, tem que parar de achar que isso é papo de eco-chato, mas não é não, porque eu acho que a gente está sentindo bem, né? É verdade, até porque o mundo está meio, né, a natureza está meio revoltadinha, se a gente não se encontrar... Olha, se a gente não olhar com cuidado, né? Hoje a gente está aqui na Lumen Iluminação, eu sei que é uma grande parceira sua de trabalhos e tal. E eu quero fazer um ping-pong contigo, deixa? Claro, para isso, né? Eu quero começar com uma brincadeira, com uma perguntinha meio polêmica, né? Que o pessoal fica muito atento a essas questões por conta do espaço iluminado, né? Luz amarela, luz branca. É verdade. Tem um pouco isso, né? Mesmo. Algumas pessoas passam na rua e falam assim, aquele prédio, aquele apartamento que eu estou vendo ali, com luz amarela, deve ter sido um arquiteto que fez. O de baixo, que é luz branca, deve ter sido. Na verdade, assim, a iluminação é um segmento que avançou muito. Não só a residencial, você pode ver pela própria iluminação pública, né? Então, ela avançou em designer, ela avançou em tecnologia. Então, hoje você tem todos os tipos de lâmpadas, quente e fria, potência com consumo de energia baixo, os LEDs. Então, é algo... E fora os designs que a gente pode ver aqui, nesse pequeno cantinho, o que a gente tem, né? O que a gente... Você tem sempre um gosto pessoal e aquilo técnico. Eu acho muito importante a gente ter todas as pessoas que já vêm às vezes com uma predisposição, eu quero luz branca, eu quero luz amarela. Então, assim, que primeiro se abram para entender, né, o que é uma luz branca, uma luz quente, uma luz fria e a potência. Porque às vezes eu acho assim, não, o branco ilumina mais que o amarelo. Não. Se ele for tratado com a mesma potência, ele vai iluminar igual, ele só vai ter um efeito diferente. É óbvio que, assim... Às vezes a gente até procura deixar um pouco mais da luz fria nos ambientes de trabalho. E também justamente para poder, principalmente porque você fica, às vezes você não tem interferência de luz natural, hoje em dia muitas estações de trabalho, tudo, então
se tem um pouco mais de preferência nos ambientes de trabalho a luz fria. Agora, a luz amarela é indiscutivelmente mais acolhedora, mais aconchegante. Mais confortável, uma sensação de conforto, não é? Não tenha dúvida. E às vezes as pessoas têm esse preconceito de que a luz amarela não ilumina. Não, é questão de potência. Estamos aqui numa loja que pode... Né? Estamos aqui com a Mônica, que está filmando. Mônica é uma expert em light design, né? E pode falar isso até com mais propriedade. Mas o amarelo dá realmente mais aconchego, mais né? acolhimento. Mas isso é uma coisa interessante. Existem usos, agora, claro, né, quem tem um problema de visão, tem baixa visão, ela vai querer mesmo um direcionamento de uma luz mais... Mas aí são problemas que você realmente tem que fazer, né? É muito pessoal, você tem que ter esse conforto. Bom, legal. Isso é importante porque eu acho que quem está nos assistindo, né, fica sempre com essa ideia, né? O que será, né? Mas é importante entender que tem os seus usos, né? Tem como você utilizar. E nisso entra, de repente, o light designer faz isso muito bem e agrega no trabalho do profissional também. E a arquitetura em si, o design, ele está indo para uma área bem específica, né? Então, as pessoas que são voltadas à especialização do light design, tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender. Isso que eu digo, não só em tecnologia e não só em design. E a gente vê isso em tudo, no dia a dia, no própria iluminação pública, que eram aqueles postes horrorosos. Olha quanta coisa bonita a gente tem hoje, né? Verdade. E com baixo consumo de energia. Então, você tem muita gente estudando e se preparando para apresentar o que tem de melhor, né? Aqui já é uma loja que a gente consegue fazer isso. Certamente. Uma segunda perguntinha. A gente sabe, né? Eu costumo ouvir muito, né, que essa iluminação, né? A iluminação cria cenários, né? Cria algumas maneiras. E eu já até ouvi dizer que para alguns profissionais, né, aquele projeto que foi pensado, os cenários que foram pensados, só aparecem quando você acende a luz. Sim. Verdade ou falso? Não, eu considero, eu sou uma pessoa que sou muito fã de iluminação, sabe? Eu acho, eu sempre falo assim, às vezes é a cereja do bolo, eu acho que vale a pena você investir em iluminação. Eu sempre digo isso para os clientes, entende? Porque às vezes você tem um custo alto, mobiliário alto, marcenaria, isso e aquilo. E a iluminação, você pega uma marcenaria extremamente bela, bem feita, bem desenhada, produtos excelentes, mas se você põe uma fita de LED ou você pega qualquer marcenaria sem esse detalhe da iluminação, ela morre. Então, eu acho que realmente, assim, eu tomo bastante cuidado com o projeto luminotécnico, porque eu acho que realmente vale a pena. E a gente tem, e afora toda a tendência que você tem tecnológica de você montar os cenários, que é algo que a gente vê muito, né? Então, por exemplo, e você faz isso com automação, pelo celular. A automação é algo também que o céu é o limite, né? Que a gente tem hoje. E muitas vezes as pessoas dentro, você fala, mas ela perde tempo com isso? Não, ela não perde, ela ganha tempo com isso, né? Então ela está naquele ambiente, aí ela monta o cenário, eu quero uma iluminação mais baixa, eu quero uma iluminação mais indireta, ou então eu quero... Ela sozinha no celular, ela vai acionando e muda. Muda muito, né? E hoje você tem estudos que provam isso claramente, do efeito da luz, né? Por exemplo, da luz artificial, da luz natural na sua saúde. Isso é um fato, tem estudos, gente que está avançando nisso, porque você tenta, de uma certa forma, até compensar, né? Climas frios, que não tem muita luz do sol, né? Pouco período de luz do sol, muito período de noite. Climas quentes, excessivamente, que você tem muitos períodos de luz do dia e aí isso compromete o teu sono. Tem uma série de coisas que interferem, onde a iluminação você tem estudiosos, cientistas pensando e trabalhando muito sobre isso, né? Então eu acho que a iluminação é um detalhe do projeto, na minha opinião, de muita importância, onde vale a pena ter esse investimento, não só no projeto, como também nas peças, né? Porque às vezes você faz um investimento maior naquela peça, mas ela vai se pagar ao longo do tempo, na economia de energia, no bem-estar que ela vai te trazer, né? É interessante porque nesse todo conjunto de iluminação tem aquela iluminação técnica, a iluminação decorativa, né? E todo esse conjunto na arquitetura, é fundamental, faz fundamental. Se torna fundamental no projeto, né? Para as áreas de trabalho. E a gente vê que, por exemplo, o brasileiro, assim, a gente, até por ter uma mão de obra mais
fácil no que Europa, Estados Unidos, então a gente tem muito eletricista, a gente abusa mesmo, né? Põe vários pontos. Lá fora a gente tem um pouco de problema com isso, eles trabalham mais com abajur, iluminação de pé, justamente porque a gente quer, eu quero essa parede inteira de arandela, e vai furando, quebrando, e vai furando e quebrando aqui tudo, né? Mas porque o brasileiro realmente gosta mesmo, ele tem esse efeito. E está muito avançado mesmo. A iluminação é um segmento que avançou demais, principalmente em design também, né? Perfeito. Ah, Roseli, que delícia. A gente gostaria de ficar aqui, ficaria a tarde toda batendo papo, trocando, né, compartilhando com o nosso público um pouco mais de informação. Eu que agradeço o clube também, a oportunidade, né? Bacana. De ter feito essa viagem maravilhosa. Né? Obrigado pela oportunidade de compartilhar com o nosso público um pouco da Roseli, professora, arquiteta, né? E que mexe tanto com a nossa cabeça, com as coisas que a gente começa a pensar nesse nosso segmento, né? Pelo menos fazer pensar, né? Obrigado. Já é bastante, né? Eu que agradeço. Lumen Iluminação, o tradicional e o moderno no mesmo lugar. Hoje o cenário do nosso Let's Talk Clube Design com a querida Roseli Feijó. Obrigado.